Olá, esse é o JaCast Podcast e hoje eu estou com uma pessoa muito especial que pertence também à minha história de vida. E ela foi minha professora e é minha professora ainda, né? Acabo de retomar os estudos com ela, de Kabbalah. E o nome dela é Mimi Liberov. O nome dela não é esse, o nome dela é Miriam, mas todo mundo conhece ela como Mimi Liberov. Ela está aqui já há alguns anos no Brasil. Mas eu gostaria que ela mesma falasse, né, sobre o propósito, né, o que a trouxe para o Brasil. Porque, na realidade, assim, ela não é uma simples professora de Kabbalah, e a Kabbalah ela não é ensinada pela Mimi sem um propósito também. Então, Mimi, bem-vinda, é um prazer te ter aqui comigo, imenso, com muito carinho, é um podcast muito especial para mim. Mas, por favor, explica para a gente como vieste para o Brasil, porque a Mimi não é brasileira, né? Como vieste parar no Brasil e como tudo isso começou. Vamos voltar um pouquinho no tempo para quem não sabe a história. Ok, obrigada. Obrigada, Meirelle, pela oportunidade. E oi para todo mundo que está ouvindo. A história minha com o Brasil começou na aula de estudos sociais como criança, que o Brasil é a Amazônia. E realmente eu não tinha nenhum contato a mais até 43 anos atrás, quando veio o interesse em expandir o conhecimento dos judeus que aqui moram. Através, então, do movimento Chabad, liderado pelo Rebbe, que é um movimento judaico com a ênfase em fazer com que os ensinamentos da Torá, que é a Bíblia, basicamente, seja acessível para toda e qualquer pessoa, judeus e também não judeus. Estamos aqui, na verdade, toda a humanidade, na preparação desse mundo para um paraíso na Terra. E para que todo mundo possa fazer parte dessa transformação, precisamos de conhecimento. Só que, não tendo pessoas que estudaram, que têm acesso aos textos, porque até então muita coisa era apenas no hebraico, no inglês, mas no português muito pouco. Então veio a ideia de que aqui em Porto Alegre teria espaço, uma comunidade judaica de uns 10 mil pessoas, 10, 12 mil na época, mais a sociedade mais ampla, com a falta de conhecimento e falta de recursos, de pessoas, de entidades que pudessem realmente transmitir o judaísmo autêntico, o estudo da Torá na fonte, né, nos textos originais. E com isso, evidentemente, Kabbalah que veio a ser mais popular, vamos dizer. Naquela época não tinha conhecimento das pessoas, que isso seria interessante porque é significado, é propósito da vida, das nossas atividades cotidianas, né? Então, eu, vindo de Nashville, Tennessee, estava morando em Nova York, recém-casada com meu marido, Rabino Mendel, que é de Paris. Escrevemos, né, para o Rebbe perguntando se o nosso propósito encontra-se em Porto Alegre e recebemos uma bênção do Rebbe para vir aqui. Então, aqui estamos, né? Realmente, no início, tinha a barreira da língua, até aprender. As pessoas não falavam inglês e a gente não falava português ainda, mas tudo bem, isso não foi tão difícil assim. Eu diria que o desafio maior era entender a mentalidade brasileira e eu errei em tentar comparar sempre lá e aqui. Né? Não, mas não é que nem lá. Até que eu entendi, não. Aqui é aqui. E tem muito porquê as coisas aqui serem como são. Acho que o brasileiro fica muito assim na crítica. Só porque é daqui, então não é o bom o suficiente. Não é bem assim. Né? Enfim, isso é para outro momento, essa questão. Mas de inferioridade, assim. Sim. E achar que lá é melhor só porque é lá. Então, claro, tem coisas melhores lá, mas também tem coisas melhores aqui. Enfim, então eu acho que
nessa busca de propósito também, falando para brasileiro, abraça o que é teu. Né? Procura significado nas coisas brasileiras, porque tem muita riqueza aqui, né? De conhecimento, de atitudes, de hábitos. Né? Para dar uma das mais importantes mitzvah é preceito em mandamento, né? E todo mundo sabe que tem 10 mandamentos. Só que lá na primeira tábua das leis está escrito: honrarás o teu pai e a tua mãe. E aqui tem muito isso, muito. O que acham que deixou de ser, mas nem sabe como é que funciona lá fora. É bem pior. Então, aqui é uma coisa linda de ver, né? O respeito para os pais, para os avós, a família. Enfim, tem muitos exemplos para dar, mas eu acho que, primeiro, antes de procurar o propósito, vamos deixar combinado que não está de tudo ruim aqui, não. E dentro das coisas, vamos procurar o que há de bom, enaltecer, estender, né? Tomar posse daquilo. Sim, eu imagino que tenha sido, não só a questão da barreira de língua, mas os costumes. Não importa se são melhores ou piores, mas sempre existe um certo choque, né? Um certo estranhamento, vamos colocar assim, até que se entenda, né? Que, como tu disseste, eu já, né? É aqui. Sim. Era o Brasil. E aí, a Mimi Liberov e o Rabino Mendel iniciam um trabalho aqui. Tá? E hoje, eu acho que vocês são os mais antigos aqui, né, nessa caminhada. Tu diz como rabinos, como... Eu acho que especialmente nessa questão do conhecimento, nesse empenho de vocês de disseminar o conhecimento entre judeus e não judeus, como tu disseste, assim, de forma tão... de acolher tanto a comunidade e de trazer esse conhecimento para a comunidade. Sim, mas eu diria que não é apenas o tempo que estamos aqui. Viemos a somar ao que já existiu e também as iniciativas que vêm surgindo ao longo do tempo. Acho que o nosso diferencial é justamente o significado do que se faz, o que já se faz e o que vem sendo introduzido ou reintroduzido aqui na comunidade, seja através das instituições, esses outros sociais, educativos, mas muitas vezes eu vejo as colocações, até os ensinamentos, um pouco oco por dentro. Com todo respeito, mas tem muito mais, né? Estão raspando a superfície muitas vezes, sem entrar no mérito da questão. Tem muito conhecimento, tem muita relevância, que eu acho que é o que está faltando. Porque só saber que tem, que existe, que se faz, é muito pouco. Tem que haver uma relevância com a pessoa e não só de forma pessoal, mas para toda a família, para toda a comunidade, para a sociedade mais ampla, ou seja, naquele ponto que estamos indo rumo a uma época que é paraíso na Terra. Quem vai trazer essa época somos nós, mas não sozinhos. Somando com tudo que veio antes desde o Adão. Né? Já são 5.783 anos. E como em toda geração existe um Moisés, a nossa geração tem o Rebbe como Moisés da geração. Né? Que essa transformação é algo que vem num crescente. E esse momento de Mashiach, né, que está por vir, né, talvez ele já esteja chegando ou já esteja entre nós, mas a gente não tenha condições completas de ver. Sim. E me parece que esse é o caminho, o conhecimento, o estudo, mas eu acho que especialmente, como tu disseste, me ter propósito, né? Assim, é estar aquilo que a gente falava sobre awareness, né? Consciência, ter consciência de si e do outro.
E então, assim, muita gente fala sobre a Kabbalah porque, assim, como tu disseste, né, se popularizou um pouco mais agora, até por assim estrelas como a Madonna, né? Ela usava uma pulseira, enfim, aí todo mundo perguntou para ela, não, é porque eu sigo os preceitos e tal. Mas na verdade a Kabbalah não é uma religião, né? Então, se tu puder explicar um pouco para quem está nos ouvindo, porque eu acho que existe assim uma grande confusão também ainda, exatamente como tu disseste, acaba ficando na superfície. Sim. É bonito dizer assim, é moda, ou, né? Em algum momento as pessoas acham interessante, não, eu vou parecer mais interessante, mas elas não entendem completamente o que estão dizendo muitas vezes. Vamos pela palavra Kabbalah, que vem do hebraico lekabel, né? Receber. É um recebimento. Conhecimento recebido. Ou seja, não é fruto de uma mente humana. Não é sábios e filósofos que entenderam dessa forma, elaboraram e transmitiram. Não. Eles também receberam. Porque o ser humano tem um limite, tem teto. Por mais inteligente, por mais informado, por mais sábio que uma pessoa possa ser, é ser humano. Deus é Deus. Então, quem criou Sol, Lua, Estrela, Céu e Terra e tudo mais, é quem nos transmitiu o porquê dessa criação. Então, junto com tudo que estamos enxergando no mundo, não somente que existem dimensões ocultas, mas existe o conhecimento do que é, do propósito daquilo, do poder daquilo, principalmente a relevância para nós, portanto, o nosso poder. Porque Deus colocou toda a criação nas mãos do ser humano. Ele supervisiona de uma forma personalizada. Ele não deixa em nenhum momento de criar, ou seja, fazer surgir o mundo. O mundo não tem uma existência própria. Está por um fio. Ok? Então, o que está segurando tudo isso é a vontade de Deus, não só que exista, mas que as pessoas entram como co-criadores do mundo junto com Deus. Não que ele está precisando, mas é uma vontade. Ele quer. Então, ele que nos dá esse papel. Ele nos dá esse propósito. Então, o conhecimento da Kabbalah é... Kabbalah ou Kabbalah, mesma coisa. O conhecimento é algo recebido direto de Deus para que a gente possa acertar nessa busca e não estar simplesmente viajando a maionese. Porque é bem fácil. Vai, parece tão legal. Tá, mas isso quer dizer que é autêntico. É legal, é bonito, é sentimental, que emoção. Tá, mas não corresponde à realidade necessariamente. Pode ser que sim, como pode ser que não. Então, esse conhecimento, na verdade, veio para, assim, vamos dizer, quase 2000 anos atrás, para o mundo, através de uma pessoa que se chama Rabbi Shimon Bar Yochai. Ele que não foi o único a receber essa informação, antes dele outros receberam, mas ele registrou, porque chegou o momento. Tudo vem junto com a hora certa para as coisas, né? Então, o mundo tinha que fazer as suas caminhadas até aquele momento e ele registrou no livro muito conhecido como Zohar, o brilho, né? Mas, para quem não entende, continua velado, oculto, porque mesmo traduzindo para o português, vai ler e não vai entender. E foi de propósito. Porque quem não estiver pronto, não interessa a pessoa se abalar também. Então, demorou, daqueles quase 2000 anos atrás, até 500 anos atrás, quando o Arizal já disse, olha, chegou o momento, não só que é permitido a pessoa estudar, mas já assim, uma exigência, é uma obrigação, porque o mundo está precisando. Uma necessidade. Uma necessidade. Então, desde então, veio vindo mais próximo, mas realmente a mudança mais drástica foi 300 anos atrás, mais ou menos, com Baal Shem Tov, né? O fundador do Hassidismo.
dá para traduzir, tipo, misticismo, não que misticismo seja correto, porque pode ter outras conotações, mas assim, um conhecimento oculto, mas que é relevante para nós, então veio para nós. Então, desde lá, o Rebbe é o 9º líder depois do Baal Shem Tov, veio vendo nesses últimos séculos não só mais conhecimento, mas aquilo bem explicadinho, traduzido para todas as línguas e todas as cabeças e todas as áreas, e vem vindo cada vez mais. Evidentemente, hoje, com a internet, não tem lugar onde não possa a pessoa sentar e estudar. Na língua que for, na hora que for, né? A gente vê que já é algo acessível, como foi dito pelos sábios há milênios, que será como água acima do leito do oceano, de tanta quantidade e tanta intensidade de estudo, porque vai estar ali para quem quiser. Mas aí tem uma coisa interessante, a gente conversa sobre caracterologia da técnica, que é um estudo que nos mostra que, por exemplo, as tecnologias, elas vêm cada vez mais avançadas. Nós temos, por exemplo, o iPhone 1, 2, 3, 4, 5, que nós nem absorvemos a primeira tecnologia, nós já estamos mais adiante, mais adiante. E que o nosso conhecimento não acompanhou essa evolução tecnológica, né, tão grande. Então, ela de nada nos serve em algum momento se nós não temos também educação e as capacidades até para escolher, né? O que vai entrar pelos nossos olhos e sair pela nossa boca, por exemplo. Né? Se nós não temos essa capacidade, como lidamos com isso? E me parece que o estudo da Kabbalah ganha uma especial relevância com a questão do propósito nesse sentido. Não basta ter acesso, né, ser tão amplo e como a nascente de um rio, se eu não estou consciente, né, de que essa água ela é importante para mim, né, ou porque ela é importante, ou que ela pode se esgotar, né, ou que eu também sou partícipe de que essa água exista. Sabe que a tecnologia é uma ferramenta, né? Se o marceneiro vai deixar com que o martelo tome as decisões e, em função do martelo, ele vai se organizar, então está no sentido inverso, né? Mesma coisa. Só que a internet vem com tudo, né? Não é um martelo parado no banco, né? É um chamarisco muito grande, mas, na verdade, é apenas uma ferramenta. A não ser que a pessoa tenha um propósito, se perde na avalanche de informação que vem vindo e chega a ser um desafio muito grande porque a pessoa não sabe se organizar, se não tiver propósito. Então, eu acho que, na verdade, esse desafio, a tecnologia está despertando em nós, mas só está revelando algo que já existiu, falta de propósito. A pessoa está, então, se afogando, né? Se usa a palavra navegando na internet. Se navega, também pode, Deus me livre, se afogar. Naufragar. Não é? Naufragar. Então, é bem isso, está bem em sintonia com o que acontece. Ao passo que a pessoa que tem propósito já sabe, não, por ali não vou. Eu estou à procura disso. Acho que com mais consciência ou menos consciência, as pessoas estão procurando a verdade. Talvez por isso surgiu fake news como termo e todo mundo está usando como bandeira porque entendeu que isso que realmente vai dar uma autoridade para a pessoa, inclusive para a mentira. Mas o bom disso é que estamos, como humanidade em geral, à procura da verdade. O que mais destaca a época de Mashiach é que a verdade vai estar lá para todo mundo ver e não vai ter como barrar aquilo ali e como camuflar. Então, a época de Mashiach coincide, né, essa caminhada para este momento, que eu acredito que nós estamos avançando, como tu disseste, apesar de todos os pesares, né, cada vez é mais difícil esconder a verdade. Mas hoje nós temos, né, essa discussão da inteligência artificial. A inteligência artificial não deixa de ser um Deus, né, que cria.
Mas será que cria? Será que nós vamos ter as capacidades, como tu disseste, de utilizar como uma ferramenta em nosso favor? Ou, em algum momento, ela pode fugir ao nosso controle e nós nos perdermos do que é verdadeiro? Né? Esse Deus, né, reverenciado, que talvez a inteligência artificial nos traga e que ela represente em si mesma, até que ponto nós temos a capacidade hoje de lidar com isso, que é o que vem se discutindo, e entender que nós precisamos ter esse propósito e esse conhecimento e utilizarmos a nosso favor e não o contrário. Porque é muito fácil que isso aconteça também. Né? Sim, sim. É um desafio muito grande. Cada época vivenciou o que passou por um propósito. Não justificando as coisas equivocadas, mas o mundo não está andando à toa. Deus está participando junto. A gente não coloca a culpa em Deus, porque Ele colocou muito poder nas nossas mãos, mas Ele não está alheio. Então, sendo que Deus tem propósito com o mundo, não vai desandar. Não tem como. Porque só existe porque Deus está dando essa vida, tá? Mas Ele quer que a gente participe de uma forma séria, não é brincadeira de criança, que tu, né, mais ou menos apresenta um desafio. Não, tá ali. Tá ali com tudo, mas Deus não se ausenta. Mas Ele deixa com que as pessoas aproveitam, estendem aquilo até onde dá. Então, assim, antigamente eram imperadores. Hoje, tá, de repente, né, essa inteligência artificial seria o equivalente de um imperador. É uma ferramenta, né? Pode facilitar em muito, né, para muitas coisas. Por exemplo, eu vi um texto em hebraico, de repente, está em português em 3 parágrafos. Pediram para resumir para pessoas da faixa etária de 25 anos. Pum, foi com exemplos moderníssimos, é de ficar de queixo caído. Próximo parágrafo é para crianças de 5 anos. E o próximo, nem me lembro para quê, mas era para outro mercado totalmente diferente e numa linguagem apropriada. Então, é assustador mesmo. Mal tu tira, né, o teu dedo do teclado e já vem vindo com tudo. Então, sim, é muito poderoso. Mas é uma ferramenta. Tá? É uma ferramenta e, como tudo, Deus nos colocou para a gente significar as coisas. O neutro vai ser neutro até o ser humano entrar em contato com aquilo. Porque o ser humano é o único portador do livre-arbítrio que pode direcionar tanto para coisas boas como para coisas negativas. Ali que reside o nosso papel na criação. A gente não vai criar outro tipo de Júpiter, tá? Mas a gente vai significar tudo que existe. Então, quando receamos a inteligência artificial, receamos a nós mesmos, na verdade. Sim. Sim, porque à medida que nós interagimos com o mundo, estamos nos revelando. Se está oco por dentro, então tá. É isso que vai ser o mundo sem, aparentemente, né? Sem direção. No momento em que a gente se conecta, e aí vem, com o nosso íntimo mais íntimo, que é a vida que nós possuímos, que vem da nossa alma, que por sua vez é uma faísca de Deus, e está tudo conectado, aí sim. Aí estamos conectados com o nosso propósito. Só precisamos deixar as vias abertas, os canais, né, abertos para que flua essa vitalidade, essa energia, essa proposta e as soluções e respostas, enfim, para a nossa pessoa como a gente se conhece. Então, ao invés de transformar a pessoa num anjo ambulante, né, que também come, bebe, e dorme, e trabalha, etc., a ideia é que a pessoa se transforma num agente que une céu e terra, que aproxima Deus à terra e terra a Deus. Né? As pessoas... Ele não está longe, ele está aqui.
apenas precisa ser revelado. Então, ele se encobriu para ser descoberto. Cada vez que a gente faz a procura desse propósito verdadeiro, não um propósito que nos interessa, não um propósito que é bonito, que vai dar bons resultados e bem-sucedidos, é sem nenhuma vantagem própria. Não que não virá depois o lado bom, não. Mas o nosso propósito tem que ser um propósito limpo, não interesseiro. A gente quer ver a verdade verdadeira. Buscando, as portas já se abrem para que a gente possa reconhecer. A partir dali é que nós adequamos o mundo para essa verdade. Porque é a única coisa, a verdade que é a presença de Deus aqui. É a única coisa que é eterna, que é verdadeiro, total. Eu assisti um vídeo recentemente onde um jornalista disse que ele havia deixado de ser judeu, que ele havia deixado de acreditar, enfim, por conta do Holocausto. Que ninguém conseguiu explicar para ele a razão. Por que pessoas boas sofrem? Por que coisas horríveis acontecem? Por que isso aconteceu com milhares de judeus? Por quê? E ele indaga para um rabino, e o Rebbe responde para ele que a resposta mais adequada, e eu não sei se tu vais concordar, é que ele não sabia. Que ninguém diz para o sol nascer ou se pôr todos os dias, né? Que Deus sabe. E que algumas questões ainda estão muito além da nossa compreensão, que nós temos que entender a nossa limitação, mas que a busca por estas verdades e respostas, ela não precisa parar por isso, mas que a gente também tem que aceitar que algumas coisas a gente simplesmente não vai conseguir entender de momento, mas que dentro de um contexto maior, sim, elas poderão vir a ser explicadas um dia ou... É isso? Colocaste muito bem, muito bem. Quero falar de 2 pontos. Um deles é que tu falou no momento que a gente não consegue entender. Quando o Mashiach vier, o nosso entendimento será alargado, como se fosse. Nós vamos ter mais condições, vai ficar mais sofisticado, como também Deus vai oferecer mais explicação. Então, é como a criança que está precisando, né, vamos dizer, um antibiótico pela veia porque tá com febre alta, não sei o quê. Ok. A criança tem 6 meses. Está achando que isso aqui é uma coisa ruim, portanto, chora. Até antes está picadinha, né? Mas, então mesmo dói no corpo, parece que essa mãe é irresponsável. Como é que ela está deixando? E a gente sabe, não, isso é uma coisa boa. Ok, então uma coisa boa, a criança está chorando, mas é uma coisa boa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explicar para o nenê de 6 meses que, na verdade, isso é uma coisa boa, porque o antibiótico vai resolver a infecção, não vai ter mais febre alta, tiriri, tará. Não dá. Como não dá? A criança tem cérebro. Sim, mas não tem a sofisticação de entender. Então, tu pode explicar, ou seja, resposta tem, pode explicar. O receptor pode receber, mas não muda nada, porque não tem condições. Tem o porquê do Holocausto? Bom, nada acontece à toa. Mas a gente não está em condições, nesse momento, de entender. Mas eu diria que quando a pessoa se empaca nisso, porque é um tanto doloroso, né? Vamos pensar diferente. Tem coisas boas na tua vida, né? Conquistas. Encontrar parceiro na vida. Ganhar nenê. Desculpa, ganhar nenê. São momentos marcantes, transformadoras, maravilhosas. Quando acontece algo assim, a pessoa começa a pensar, por que eu mereci isso? Que pode ser? E a pessoa se complica e não sabe o que fazer, até que eu entendo, não vou aproveitar a loteria que eu ganhei, não sei por quê, não sei por quê. Não, a gente não vê isso, né? E já tá com lembrancinhas para dar para todo mundo que vem visitar a nenê, que é uma bonequinha, pipipi, papapá, e vai. Que bom, mas não entendeu
Não entendeu nem como é que pode conceber isso aqui, que é uma pessoinha completa com tudo. Fica lá bobada, não adianta ter feito 30 mil partos. O médico me dizia, olha, isso aqui é milagre. Sabe? Não é eu que estou dizendo, é uma pessoa que todo dia faz parto. Então, mas a gente não vê que quando a coisa anda bem, as pessoas param tudo porque não entendeu nada, não vai aproveitar aquilo que ganhou. Então, por que quando são coisas que a gente não entende do outro lado, empaca? Vamos nos assumir, né? E a nossa capacidade de entender. Se não estou com capacidade, então tá, eu entrego. Eu não estou justificando, não estou minimizando a dor de ninguém. E aí que vem a questão. Se eu entendesse por que aquilo aconteceu, eu diria, tá, agora entendi. Não, aí sim, como assim? Tu entendeu, então tá? Então, com o teu entendimento mudou alguma coisa? Não, aquilo ali foi atrocidade, como tu tá? Tá, entendi. Como? Então, o que Deus quer de nós, de forma geral, quando a gente vê pessoas pobres, não é de dizer por que Deus fez com que haja no mundo pobreza. Deus quer com que tu pensa, como é que posso ajudar? É essa pessoa aqui. Tô com várias maçãs na minha sacola, vou tirar uma e dar para ela. Pelo menos amenizou ali. Ou seja, a culpa, por exemplo, é um sentimento worthless, não serve para nada, né? O que a gente precisa é assim pensar no agora. E essa é a pergunta. Podemos modificar o passado agora? Sabe que, muito diferente do que se fala, não se chora por leite derramado. Não é bem assim. Primeiro porque eu sou uma pessoa que carrego comigo todos os dias até o dia de hoje. Como todas as pessoas, tá. Então eu penso que na direção que eu tomo agora, nesse momento, estou levando junto como um trem, né? Todos os vagões que anteciparam, né, esse meu momento, que antecederam. Então, eu tenho sim o poder de dar uma continuidade bonita para algo que talvez não era tanto, tá? Ou que era vazio de significado. Então, eu carrego comigo o meu passado. Fora a ideia de aproveitar a energia da chateação do passado e essa energia aplicar como o ímpeto para iniciar uma obra nova. Que sem essa chateação eu também não teria por que iniciar essa obra bonita. Mas está me motivando porque estou com essa energia. Então tá. Então agora coloca em algo construtivo. Modificativo também. Sim. Eu tive em Varsóvia e, bom, a cidade foi completamente destruída, praticamente uma cidade nova, né, de prédios novos. Uma pequena parte ainda a gente consegue ver assim a destruição nos prédios e é algo muito poderoso, é muito forte de se ver, assim, muito impactante. Então a gente consegue ver aquele marco no piso, né, onde ficava o gueto, que foi tombado pela Unesco. E muitas pessoas se perguntam, mas por que relembrar o que foi ruim, o que foi tão doloroso, o que foi... E me parece que por aí entra a questão do propósito, né? Por que não lembrar? Nós temos que manter... A memória, ela nos impede de cometer de novo as mesmas atrocidades. É ela que nos conduz, talvez, para esse efeito modificativo. Algumas vezes com alguns passos atrás da humanidade, né? Assim, como perguntava ali uma aluna tu outro dia, né? Mas por que esta guerra agora? Sim. Por que essas coisas ainda acontecem em tempos como o nosso, em 2023? Sim. E sabe que é interessante? Porque o lugar onde as pessoas muitas vezes olham culpando, atacando, se decepcionando, se afastando, é para Deus. Só que Ele não construiu as atrocidades. E além dos que promovem
a negatividade, tem os que permitem que aquilo possa acontecer, mesmo que não estão diretamente ligados, mas estão sabendo, estão vendo. Então, hoje em dia é muito difícil as pessoas não saberem do que está acontecendo. É um pouco mais complicado porque vai camuflando, mas de saber que tem algo promovido por interesses de pessoas, então a pergunta seria para essas pessoas, por que estão promovendo? Né? E a gente não pode olhar só para um lado, porque já tem informação suficiente hoje em dia, né, da guerra que está acontecendo, que tem situações de ambos os lados, né, promovendo, né, e do interesse de que há essa guerra. Então, seria muito simplista chegar e dizer, por que Deus? Não, só um pouquinho. Deus não, ele não fez. Vamos olhar para o potencial que Deus deu, sim, para o ser humano e como é que a pessoa está conduzindo isso. E se é para perguntar para Deus, pergunta por que a gente merece o ar que respiramos sempre na nossa volta de graça, né? E não é que todo mundo recebe, né? Tem pessoas que até recebem, mas não tem como inalar e processar. Então, assim, temos que entrar mais no mérito. Eu acho que as colocações dessa pessoa que citaste antes são válidas, mas dignas de uma busca e não de fechar a porta. Não gostou, fechou a porta, isso é muito simples, muito fácil. Não, simples conformismo. Isso. Aceitar o não sei e é isto. Mas buscar a verdade ainda. E uma das formas é através da Kabbalah, que é, no meu entendimento, não deixa de ser, em última análise, um entendimento pessoal, né? Uma viagem interna, em primeira análise. E aí tu sempre fala pra gente sobre os Sefirot, né, sobre as 7 qualidades, e se tu puderes falar um pouquinho, assim, só uma pincelada, né, sobre essa árvore da vida, né, para nós. Sim. Então, ao criar o mundo, Deus fez como se fosse efeito funil, né, onde imagina emanando uma luz muito potente, aquilo toma conta de tudo, não se enxerga nada, então vem o efeito funil, vai diminuindo essa luz e vai sendo encoberto para acabarmos aqui, a gente, Deus está aqui junto e a gente não está vendo. Se víssemos, né, se tivéssemos um contato mais direto, ver Deus é impossível, mas um contato mais impactante, as pessoas iriam ficar em êxtase e a paralisar o ser humano e ficar, né, robótico, enfim, porque é demais para um ser humano poder assimilar. Mais disso, Deus quer com que a gente tenha livre-arbítrio. E para isso, então, ele torna as coisas atraentes quando, na verdade, é oco por dentro. E o que está carregado de significado parece que não interessa, para que a gente possa fazer isso. Então, nessa luz que veio para cá, Deus fez como se fosse 10 modalidades. Imagina raio lá em cima que começa e chega aqui embaixo dentro de cada ser humano. Então, nós recebemos ponto inferior de 10 raios. Sendo que lá em cima tem a aparência celestial. Sei lá como é que é. Mas dentro da gente, 3 desses raios param na nossa cabeça e inspira o nosso intelecto, que tem 3 fases de processar, né, do mais abstrato para o prático ainda, né, intelectual, e 7 caem no coração, que são os nossos 7 atributos emocionais. Então, cada pessoa, ao estudar o seu interior, numa jornada interior, conhecendo a chegada desses 10 raios constantemente no seu poder, não apenas fica fascinado, mas passa a poder aproveitar como ferramentas, como instrumentos, 10 capacidades incríveis que tem dentro de si, ligados ao infinito. Não torna a gente infinita, mas ligado com o infinito, sim.
Essa ligação, essa conexão com o infinito, todo mundo tem. Tem vida, essa vida vem da vida eterna, que é Deus. Mas está ofuscada a abertura da nossa cabeça, dos nossos pensamentos e conhecimentos, como também dos nossos sentimentos, para a nossa própria alma, que está dentro da gente. Né? O assento da alma é na mente, mas vai lá, abrir a porta da mente, para enxergar essa alma. E como é que eu me comunico com a alma? Não entendo disso. O que eu sabia, eu me esqueci, vamos dizer, né? Que todo mundo veio de lá, mas aqui esquece. Então, a Kabbalah vem nos ajudando a passar a aproveitar as ferramentas que já possuímos, embutidos dentro de cada ser humano, para que a gente possa viver essa vida com significado, com propósito. E entre esses atributos, existe algum atributo específico que seja exatamente o da vinculação de todos os atributos? Porque, na realidade, assim, nós podemos ter todos esses atributos, mas sem a vinculação deles, me parece que, infelizmente, essa jornada ela vai ser limitada. Excelente pergunta. É o amor. É o primeiro dos 7. O amor é a grande cola. Ah, então o amor é o elemento de vinculação Sim. entre os demais atributos. Sim. É o que atrai tanto pessoas como pessoas a causas, né? Como a pessoa a sua própria fonte, né? É o que aproxima. A questão é essa. O ser humano pode amar coisas que não são necessariamente boas. Ou boas para ela. Ou boas para os outros. Então, não adianta só amor. Esse amor precisa ser direcionado. E aí que, com o conhecimento da Torá, a pessoa pode, então, fazer uma busca com base na verdade e não apenas no que a ela convém, ou que algum ser humano pôde processar intelectualmente e transmitir para nós. Porque tudo isso pode mudar em qualquer momento. Como a gente viu, muitas verdades caíram, né, de noite para o dia. Mas então, para investir, tu quer ter uma garantia que aquilo vai dar retorno. E é ali que nós temos, né? A Torá é a obra de Deus. Como eu falei antes, é traduzido como a Bíblia, mas não é apenas as palavras numa tradução, né? Tem todo o conhecimento que veio junto com o que é conhecido como Pentateuco, como então, 5 livros de Moisés. Essas né? letras, tanto as letras quanto as palavras, elas têm significados também numerológicos e espirituais importantes. Sim. Cada letra do alfabeto hebraico é um bloco da construção do universo. Então, Deus usou as 22 letras, ele criou essas letras, né? Usou essas letras como blocos de construção, e cada uma, na verdade, é uma forma de transformar, de trazer mais próximo o abstrato para o concreto. Então, cada um está repleto de significado. Na combinação de letras formando palavra, é um universo naquela palavra. Juntando numa frase, num parágrafo, num livro, num conceito. Na verdade, é uma certa criação que a pessoa está fazendo. Mas primeiro tem que saber o valor de cada ferramenta, de cada letra. Né? Então, assim a Kabbalah aborda tanto esses raios que param em nós, no nosso intelecto e nos nossos sentimentos, nas emoções, como também através das palavras, né, de poder entender como é que as dinâmicas desse mundo acontecem. Não é necessariamente como aparenta ser. Por isso que, entrando no mérito, a gente tem uma ideia mais apurada. Então, o amor é a cola, mas ele precisa ser um amor, vamos dizer assim, como um canhão de luz, né? Direcionado, com foco, com disciplina. Sim. O Gevurah seria. Isso. Tá. Exatamente. Então, ele precisa ter esse foco, essa disciplina. E em relação às demais qualidades, eu acho que é interessante porque, por exemplo, acho que é Hesed,
se eu lembro bem, senão vai me puxar a orelha aqui das aulas. Sim. Mas a bondade, ela em si mesma, ela pode, inclusive, ser perversa em algum momento, Sim. né, Mimi? Assim, somente a bondade, ela sem outros atributos, sem estar em harmonia com outros desses atributos, como a disciplina, né, de novo, Sim. talvez ela seja, inclusive, prejudicial em algum momento. Sim, tu sabe que as palavras em hebraico precisam de várias palavras nas outras línguas, porque no hebraico contém muito. Mas mesmo assim, Chesed é a bondade, mas vem do amor que é Ahavá. Como eu falei antes, amor pode amar coisas perversas, coisas que não são boas nem para ti nem para os outros. Não necessariamente, mas pode, consegue. E decorrente disso, a pessoa com amor, ela tem uma generosidade, vai expandindo, né, estendendo esse amor, mas pode dar algo prejudicial para uma pessoa, e isso é generoso. Porque ela ama o que ela está dando, vamos supor, uma droga. Ela está sendo generosa com a pessoa, mas ela acaba viciada em droga. Onde errou? Veio do amor, foi com generosidade e a pessoa então ficou entregue. Aí então que nós sabemos, não adianta só ter bons atributos. Precisa direcionar esses atributos para fins bons, para causas boas, de uma forma correta. Se cada um vai nascer e vai descobrir sozinho, vai pisar na bola muitas vezes até acertar, se é que acerta. A próxima geração, não, esse aqui já não tem, vai ter que começar tudo de novo. Já que nós temos, né, a Torá que nos dá orientação, é bom estudar. E com o conhecimento a pessoa não perde o seu livre-arbítrio. Se ela ainda vai achar que é diferente, vale a pena fazer de forma diferente, então nada está impedindo. Não cai raio quando a pessoa rouba, mata. Não, ela continua muitas vezes impune. Inclusive, alguns passam a vida inteira impunes e aos olhos dos demais, né, tendo uma vida boa. Mas como essa pessoa que praticou tantas maldades teve uma vida boa? Sim. Mas será que essa vida foi boa mesmo, né? Assim, o que nós vemos também é externo, né? Exatamente. Então, a gente não deseja que alguém sofra, a gente deseja que a pessoa abra os olhos. Mas só vai conseguir se tem o conhecimento que vai ajudá-la a enxergar, como a pessoa perdida na floresta. Dá uma lanterna para ela. Tá, vai rezando, vai imaginando, vai chamando, mas dá para ela condições dela ver. O conhecimento da Torá é a lanterna. E não vai tirar da pessoa a sua chance de descobrir, de tomar a sua decisão. Inclusive errada, entre aspas, né? Sim. Mesmo que essa decisão acabe vindo em prejuízo de si mesmo ou do outro. Sim. Aí que se diz, no judaísmo, sabe o que é o inferno? Quando a pessoa olha para trás e vê, não é o que eu pensava que fosse. É oco por dentro. Tá vazio. Gastei tanto tempo, dinheiro, energia e tudo e não sobrou nada. Isso que é o inferno. Isso que Deus quer poupar. Então, se a pessoa já sabe onde vale a pena investir, aproveita a vida. Então, essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer. No judaísmo, existe o céu e o inferno? Sabe que a alma estava no bem bom lá em cima antes de vir e parar dentro da gente. Por que veio? Lá banhava na luz divina, vamos dizer. Tudo bonito, tudo perfeito, paraíso, tudo resolvido. Não tinha desafio, não tinha violência, não tinha perguntas. É do bom e do melhor. E a alma veio para cá. Não precisa elaborar muito no que a alma deve estar sentindo aprisionada dentro da pessoa que está assim no jogo de futebol, está no shopping, está aqui, está ali, não está nem aí com a alma. Nada contra futebol, nem nada, nem o shopping, tá? Mas, só que a alma ali não curte, tá? Para a alma é prisão, porque ela não pode se expressar, a não ser que a pessoa abra uma porta ali
dentro do estádio de futebol e cumprimenta o outro, ajuda o outro, né? Tá, tudo bem, aí sim que a alma tá bem. Mas vamos supor, a pessoa que não tem nem noção disso, tá? Não, nem liga para a alma. Para que essa alma veio para cá? O inferno não é depois, o inferno é a vida aqui. Me diz algo. Se tem uma alma aprisionada dentro da pessoa, será que a pessoa pode estar bem? Tem algo ali que está sendo apertado, apertado. Imagina, Deus me livre, se o fígado estivesse apertado. A pessoa estaria bem? Não adianta ir para Paris, nem Londres. Vai levar o aperto do fígado junto. Então, se a pessoa entende que não é nem a questão do depois, é a questão do agora. Ah, eu não estou sentindo. Isso não é bem sinal de que está tudo bem, né? Então a alma veio para cá com uma missão. Pelo menos, já que não veio com a etiqueta dizendo qual é a missão, pelo menos vai à procura de. Ela já fica feliz que alguém está pensando, né, na razão de existir. Não só da alma. A alma existiu antes, existe depois, ela tá bem. Mas por que a pessoa existe? Então, para não ter algo que só veio, comeu, dormiu, passeou, estudou, trabalhou e caiu duro. Sobrou o quê? Pó da terra. O que a alma ganhou disso? Mas, como eu disse, a gente não está na modalidade de pensar, para depois como é que a alma vai ficar. Não, é agora. E ainda o Rebbe nos trouxe que estamos já na época de Mashiach. E ele disse, só abrem os olhos. Então, nosso desafio é reconhecer dentro do que a gente pode facilmente chamar de caos, que na verdade é uma mesa posta, está tudo pronto, estamos sentados na volta, abre os olhos. Porque não adianta estar com tudo e não saber, e não enxergar. Então, a gente agora tem que tomar consciência. E qual é o sentido da vida para Mimi Liberov hoje? Olha, para mim, a razão de fazer o que fazemos, de estar aqui longe da família, longe dos ambientes judaicos mais fortes, vamos dizer, com uma infraestrutura mais judaica, é para poder participar da missão do Rebbe. O Rebbe é o Moisés da nossa geração. É um privilégio estar participando dessa caminhada do mundo que estamos agora já no final. O Rebbe disse que nós somos a última geração da modalidade exílio, que se chama, e também somos a primeira geração da modalidade de Mashiach. Então, para mim, o que vale é poder participar. Não vou dizer que temos o sucesso que gostaria de ter, que eu imaginei que não é pelo sucesso. Eu não preciso de sucesso. Mas podendo participar, pelo menos, e claro que a gente se exige cada vez mais, mas só saber que eu faço parte já me dá uma alegria, uma honra, né? E uma razão todo dia de ir à busca. E não tem um dia que a gente não encontra pessoas boas, oportunidades boas, né? Aqui em Porto Alegre, eu acho que eu não me vejo em outro lugar. O conhecimento, desde sempre, ele traz sofrimento também. Não é fácil conhecer, não é fácil saber, não é fácil nos olharmos no espelho, às vezes, né, Mimi, como tu disseste, reconhecer que algumas coisas não são obra de Deus, foram nossa própria obra, nosso livre-arbítrio que criou o inferno, que nós olhamos para trás e às vezes vislumbramos. Então, o conhecimento, ele não é um caminho fácil, ele não é para ser um caminho fácil, né? Ele é um caminho de desafios. E eu queria te perguntar, nesse sentido, o que tu entende que dentro desse movimento Chabad e dentro do Hassidismo, o que tu entendes assim que mais tu conseguiu assim ampliar aqui em Porto Alegre, no Brasil, assim, onde tu acha que foi mais bem sucedida, mas não nesse sentido vulgar de ser bem sucedido, mas assim de conseguir
é com propósito, né, trazer perto da comunidade. E o que tu acha que ficou mais distante, assim, que tu gostaria ainda que fosse mais, né, os dois extremos, assim? Qual foi a tua melhor realização e o que ainda está muito distante? Sim, eu acho que pelo fato das pessoas enxergarem que judaísmo é contemporâneo, é atual, é relevante, é possível, hoje em dia em Porto Alegre, que dar uma vitalidade para as festas judaicas, para momentos judaicos, celebrações, cerimônias, enfim. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente ajudou em despertar. O nosso objetivo não é que dentro do nosso Beit Chabad, Beit Lubavitch, tivéssemos maior festa de Hanukkah, mas que todas as instituições passassem a fazer dentro dos seus moldes Hanukkah. E isso realmente a gente pode dizer que sim, né? Que já tem uma consciência de que, não, temos que fazer. Né? Despertar alimentação kasher, por exemplo, que antes não importava muito, agora já tem, né, uma procura maior, pelo menos um respeito, um espaço para isso. Não pertence mais ao passado, não, é uma coisa atual que interessa, de boa qualidade, de primeiríssima, na verdade. Uma coisa que eu acho assim, minha pessoal, que eu tenho bastante satisfação, embora não é uma obra minha somente, outras pessoas, colaboradores, era eu diria, maior evento em Porto Alegre, certamente para mulheres, o Mega Halabek, né? Que nós fizemos 4 anos. Primeiro ano foi no juvenil, tinha 500 mulheres, que era muito. Mas eu olhando o público, eu falei, eu ainda no microfone, olha, vê se pode. Eu disse, gente, somos em 500 mulheres aqui. Imagina, se cada uma trouxer só mais uma, no ano que vem, estamos em 1000. No ano seguinte, na NTX, fomos em 1000. Não foi tão fácil assim, tá? Eu estava lá. Tive que era muita gente. Bastante para chegar aos 1000, tá? Mas graças a Deus foi. E nos próximos anos também conseguimos lotar um lugar mega enorme, mas conseguimos lotar com 1000 mulheres. Mas não era só a quantidade de pessoas, né? Era uma energia fantástica. Né, das mulheres, num certo orgulho, numa confraternização, muito lindo por muitas razões. Então, eu acho que aquilo deu um up para as mulheres. Isso que tem grupos femininos que trabalham, que fazem atividades boas, né, nesse sentido. Não digo que não tinha nada, claro que tinha, mas nesse porte, né, uma coisa muito honrosa. E investimos muito, não para ser chique pelo chique, mas merecem esse destaque. Né? É algo que enaltece. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito bonita. Não que a gente não gostaria de fazer no futuro, com pandemia, claro que aquilo não deu, mas eu acho que isso foi uma coisa legal que, se Deus quiser, mais outros momentos no futuro. Aquela energia também. Com as mulheres cantando e fazendo o pão, que é uma coisa tão ancestral, né? Tão assim, sim, básica. Sim. Na casa de todos nós, né? Fazendo a halá. Exatamente. Juntas, né? E cantando. Foi muito poderoso. Foi. E eu acho que, sim, ali na praça, no Iguatemi, né? Com o Rabino, foram... Eu acho que não é a questão de assim, ter um monumento, ou ter uma festa, ou ter um... Mas desperta a curiosidade da comunidade em geral do por que isso está ali, né? Qual a importância, qual a relevância. E com a curiosidade, né, logo atrás vem o conhecimento. Exatamente. E estamos aqui inseridos numa comunidade maior, uma porcentagem muito pequena, a comunidade judaica aqui, eu acho que não tem nem 10 mil judeus. Mas participam, né? Tem uma presença porque conquistaram, não caiu de paraquedas no colo, né? Muito suor, muita labuta, mas assim, no bom sentido, né? Estamos aqui para isso, muitas conquistas, mas não precisamos abrir mão da nossa condição judaica e com as diferenças todas,
respeitosamente, vivemos bem, né? Inseridas nessa comunidade. Eu acho que é uma coisa que é tranquilo, né? Dando continuidade a essa ideia de colocar menorá na praça, nesse e no outro, no shopping, que isso foi iniciativa do Rebbe, no mundo inteiro, 25 carros andam com uma menorá acesa em cima e fazem um passeio pela cidade de 1h30, com música e tudo, acompanhado, né, pela brigada e tudo mais, justamente para, né, nos integrar dentro da cidade maior de Porto Alegre, despertar esse interesse, mas, assim, essa ação de interagir de uma forma bonita e tranquila, né? Eu acho que, por mais que tenha situações contrárias, o nosso enfoque não é ali, no anti, né? Antissemitismo, anti-isso, anti-aquilo. A gente tenta focar na questão de irradiar mais luz. E aí, então, a gente consegue vivenciar o nosso judaísmo dentro de um contexto que a maioria não é judeu e também tá bom assim, né? Deus criou o mundo dessa maneira, todos nós estamos aqui com propósito, né? E muitas vezes para o judeu, por ser a minoria, gostaria de minimizar aquilo e ser igual a todos, mas não tem porquê. Principalmente aqui, eu acho que tem até muita aceitação, muito respeito, muito interesse, né? E podemos viver como judeus numa sociedade que a maioria não é judeu. E o que fica ainda como missão a ser realizada, que tu entende que ainda está assim um pouquinho distante? É difícil eu dizer, porque também não quero ofender ninguém. Às vezes eu acho que as pessoas se ofendem muito facilmente, não precisa, né? Mas eu acho que as pessoas podem se comprometer um pouco mais, né? Não precisa se assustar do que vão achar de nós, de ser diferente, né? Não, isso não é problema. Mas ainda tem muito da ideia de que ser igual a todo mundo é melhor. Mas nem sempre. Não, pode respeitar os outros, mas assumindo e se comprometendo mais com seu judaísmo faz bem para ambos, para os judeus e para os não-judeus. Então, eu acho assim, para o judeu andar, para os homens, meninos, andarem com kippá na cabeça, gente, vai na Europa, quem é que não vê judeu com kippá na cabeça? Por favor, cheio. Nos Estados Unidos não é só Nova York e Los Angeles, Miami. Não, é impressionante. Nos Estados Unidos... por tudo. É algo que me chamou muito a atenção. Como a comunidade aqui, né? Às vezes a gente nem sabe que é um judeu, enfim, porque não se identifica visualmente, falando de sinais externos, né? E como, assim, nos Estados Unidos é algo, assim, simplesmente... É normal. Sim. Porque é para ser normal, assim. Sim. Ninguém dá a mínima. Sim. As pessoas vivem as suas verdades e com abertura e com respeito e consideração, porque não é esse fato que vai gerar desrespeito de parte a parte, né? Do contrário. As pessoas respeitam quem se respeita. Exatamente. E quem respeita a sua história e as suas tradições. Quem tem vergonha das suas tradições, portanto, não quer mostrar quem é, então eu também não sei de outras verdades na vida da pessoa que está prestes a manobrar, né? Deixar no esconderijo para ser aceito, né? Numa coisa que fica complicado. Então, isso é uma coisa que gostaria que andasse um pouco mais para frente. Eu lembro que o Rabino Mendel uma vez colocou para o Alexandre, o Alexandre falou sobre alguém, disse assim, que era muito religioso, mas de outra religião, que não era judeu. E o Rabino Mendel olhou para o Alexandre e disse, melhor acreditar em algo que não acreditar em nada. Porque o acreditar mostra que a pessoa entende que tem algo acima.
Então, se talvez está acreditando em algo que talvez não seja tudo aquilo, pelo menos está à procura. Quem procura vai achar. Quem está à procura da verdade vai achar a verdade. Bate de porta em porta, mas como está focado, vai mais cedo ou mais tarde cheirar que aquilo ali não é. E continua a sua caminhada. Eu acho que uma lição importante que tu me deixas junto com o Rabino Mendel é exatamente essa de respeito e de dedicação para a comunidade, indiferente de se essa comunidade é judaica ou goi, né? Mas é de abnegação para a comunidade, que é muito importante e que é inspiradora. E que não tem relação exatamente com isso, do envergonhar-se de si mesmo. Não é preciso se descaracterizar ou perder, né, as suas raízes e as suas crenças, ou tentar parecer que não é para respeitar o outro. E vocês são um exemplo dentro da comunidade disso, porque a gente... E chama atenção, eu vejo assim, que as pessoas aqui, acho que especialmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acho que o gaúcho ele é mais... ele não lida tão bem com o diferente quanto, por exemplo, em São Paulo, em outros lugares. E aí eu vejo que quando passa um judeu, né, de kippah, ou enfim, chama atenção, olha, passa toda aquela família, né? Sim. E aí talvez alguns não se sintam, né, confortáveis. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que talvez seja porque não tentaram. Porque se tentassem, olha, para dizer agressões aqui, e olha que meu marido, né, evidentemente rabino, né, de barba, de chapéu, tudo mais, meus filhos sempre, desde pequenininho, com kippah, o tzitzit para fora, nota-se que são judeus e tudo. Olha, eu não me lembro de agressões. No início, eu diria que tinha pessoas que olhavam e riam. E eu pensava como é que meus filhos devem se sentir. Mas a gente trabalhou isso em casa também, né? Claro, eles não entendem. E também, como nunca viram e não sabem que existe, para eles é diferente. É bom aprender como não fazer, porque sentindo como é uma certa discriminação, né? E se sentindo... assim, vítima de uma gozação, não faça isso para o outro. Então, que sirva para isso, né? Mas, realmente, eu não posso dizer que passamos por agressões e tudo mais por causa disso, não. Eu diria, assim, ó, é comum hoje eu estar, por exemplo, num lugar e alguém se aproxima e diz... eu me lembro que você passava... Ou tu passava, né? Aqui nem usa você. Que tu passava ali no parcão com um monte de crianças ali, escadinha, tararã. Eu morava ali perto em tal edifício, então eu via vocês passando. Acontece muitas vezes. Daí eu volto a pensar, olha só a responsabilidade que eu estava carregando comigo, com várias crianças, né? Junto, atravessando rua, isso, aquilo, e uma criança podia puxar o outro. As pessoas estavam me olhando. E eu estava representando não apenas uma mulher qualquer com crianças, não. Estou representando o povo judeu inteiro. Naquele momento... Né? Sim. Então, imagina se fosse uma atitude... não bonita da minha parte, respingava por cima de todo mundo. É uma responsabilidade enorme, né? Sim, ao mesmo tempo, era uma certa admiração, né? Então, as pessoas têm como ponto de diferença dos judeus, essa família cheia de crianças, né? Que bonito. Então, é uma coisa que a gente também... pôde contribuir aqui na sociedade. Então, vocês se tornaram uma referência positiva, não só pela família, como tu disseste que nesse momento representa Sim. o povo judeu, mas pela interação com a comunidade. E eu coloquei para minha filha isso, é que o diferente sempre chama atenção, ela é indígena, e aí disse, um ri aqui, outro ali. Eu disse, minha filha, assim, ó, isso mostra que tu é mais educada que eles e que tu nunca fazia isso em desrespeito aos outros. Sim. Então, não se sinta uma vítima também, para não alimentar exatamente esse aspecto, né? Que bom
porque tu não vai fazer, né? E ela, não vou. Mas eu acho que é por aí, eu acho que às vezes, até não é maldade, é ignorância. Sim. Aí acaba que o papel de educadores nos toca a nós. Exato. Através do exemplo. Exatamente. Gostaria de pensar que, né, nós entramos na sociedade aqui com um exemplo positivo, né, para somar com tudo que tem de bom aqui. Ah, mas eu não tenho a menor dúvida. Mimi, é um prazer conversar contigo. É um prazer que eu tenho todas as quintas-feiras de manhã. Mas se tu quiseres deixar algum contato para quem se interesse pelos estudos e, enfim, que possa acessar, enfim, como é que pode te alcançar? Então, na verdade, o WhatsApp funciona tão bem, né? Pelo meu WhatsApp, só entrar em contato, dizer que tem interesse em estudar, de repente a gente vê dia, hora que melhor combina com a pessoa, né? E só, se quiser que eu dê o número. Depois eu posso deixar ali no... Deixa ali, isso. Deixo junto com o podcast, para quem tiver interesse. Isso. Para quem quiser saber um pouquinho mais, se comunicar com a Mimi. Ela é extremamente receptiva, está aqui a prova disso, né? Ela deixa o WhatsApp dela e está aberta para ensinar. Agora tem que estar aberto para aprender também, Exatamente. né, Mimi? Mimi, foi um prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigada. meu. Esse foi o JaCast Podcast.